Paz do Senhor para todos. Graças a Deus, estamos aqui nessa noite, a quarta noite, não é? E a gente vem para aqui para o culto, sabendo que o nosso Deus, Ele vai falar conosco e que Ele está conosco. Fica de pé em nome de Jesus para a gente ler aqui a palavra. Vamos ler Salmos de número 119, verso 11. Salmos de número 119, verso 11. Amém? Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Santo Deus e eterno Pai, fala conosco nessa noite, Senhor. A tua igreja quer ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmão. Ontem o nosso presbítero lá César, né, trouxe a palavra e ele falou, não que ele tenha falado do meu tema, ele não falou do meu tema, ele falou da minha introdução, né? Pedacinho, eu disse, poxa, Deus está com cocó comigo, ó. Revelou o presbítero lá César um pedaço da minha introdução, Pepeu. Eu pensei naquele, sabe aquela passagem bíblica do profeta Eliseu? O rei chamou todos os soldados e disse, ó, tem um caboeta aqui no meio, os soldados mais importantes, é claro, né, meu irmão? General, capitão, coisa e tal. Ele disse, o camarada disse, não, meu rei. Tudo que o Senhor fala no seu quarto, na sua recâmara, o Deus de Israel revela ao seu povo. Profeta. Quem fez a minha lição, pode falar mal do... Pode não? Pode não. Eu estava fofocando ontem com o Fabiano. Irmão, o Fabiano é um fofoqueiro, viu? Teologicamente. Eu estava conversando com o Fabiano ontem ali, e as lições são boas, irmão, mas tem umas aqui, pode falar não, nem da tua, não pode falar, pastor Alexandre? Pode falar, nem comentar nem do teu não, né? Pode não. Quem fez a minha lição foi o pastor Manuel Leite, aleluia, graças a Deus. A introdução diz assim. Aí é bronca, pai, eu vou falar. Mas não foi porque é o pastor Manuel não, irmão. A lição do pastor Manuel foi muito boa. Introdução, segundo quase todos os dicionários, a definição da palavra fidelidade é basicamente a mesma. É a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Logo, podemos afirmar que a fidelidade é a característica de quem é leal. Portanto, gostaria de abordar 3 aspectos da fidelidade. O bicho botou para torar, gostei. Foi mesmo isso. A fidelidade é a palavra, esse é o meu tema. Eu queria ler aqui com os irmãos em Êxodo 34, a partir do verso 5. Porque o primeiro tópico do pastor Manuel é Deus é fiel em sua natureza. E antes de falar disso, eu queria dar uma pequena introdução. Êxodo 34, a partir do 5, diz assim, ó. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares
e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse povo um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze-nos de nós a tua herança. Veja, irmão, imagina essa cena. O camarada está na igreja para casar. A noiva está esperando ele, Alexandre, e ele está com outra, na igreja. Quando a gente pensa em fidelidade, às vezes a gente só parte para esse lado, mas imagina isso. Deus estava fazendo uma aliança, presbítero Gilberto, com o povo de Israel, pediu para Moisés subir o monte, e o povo que estava recebendo de Deus essa aliança, antes de Moisés descer, o povo já estava traindo Deus e pecando. O povo já estava cometendo 2 pecados que Deus disse que não era para fazer. Que era adorar outros deuses e fazer estátuas. O povo já estava quebrando a aliança. Viu o que o pastor Tiago falou sobre a aliança? O que é aliança? Um grupo, umas partes de pessoas se juntam e fazem um acordo comercial em prol de alguma coisa. E a aliança com Deus? A aliança com Deus é uma união tão extraordinária, é uma relação tão poderosa que, independente de mim e de você, ele vai continuar a aliança que ele fez. Aqui em Êxodo, ele vai dizer que, veja, as qualificações da natureza desse Deus. Eu quero passar para vocês, antes de entrar no tema, e dizer que as qualificações desse Deus, do seu caráter, do seu ser, da natureza dele está aí em Êxodo. Ele é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Dá para compreender a natureza de Deus, o ser de Deus? Ele é isso. Não é que ele só tem isso, é o caráter de Deus, é os atributos de Deus. Esses atributos estão expressos aqui em Êxodo, dizendo: ele é cheio de amor, compassivo e misericordioso. Para a gente aprender de primeira esses atributos de Deus, e aí no desenrolar a gente vai entendendo como é. Só que no verso 7 ele vai dizer que ele vai mudar o tom e vai criar uma tensão, dizendo que Deus castiga aqueles que pecam e não tem o culpado por inocente. Imediatamente Moisés se prostra e pede perdão a Deus e diz que Deus perdoe esse povo obstinado. Por quê? Deus mudou o assunto? Não. Isso é mais um atributo de Deus, que ele não é conivente, não compactua com o pecado, e ele exerce a sua justiça. Deus é santo e perfeito, irmão. O verso 10, o verso 9, já li, eu acho. Já li. O verso 10 diz assim: faço com você uma aliança, diz o Senhor, diante de todo o seu povo.
farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Esse é o ser de Deus, esse é a natureza dele. Compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, leal e de fidelidade. Deus é um Deus completo. Deus é um Deus completo e de justiça e não é conivente com o pecado, mas Ele perdoa. Essa é a aliança que Deus faz com esse povo. O pastor Manuel colocou aqui no primeiro tópico dele, que diz assim: fidelidade é um dos atributos morais de Deus, ele é fiel em sua natureza. E ele colocou um versículo aqui, 2 Tessalonicenses 3:3, que diz assim: mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Veja, irmão, partindo que Deus tem a sua natureza, partindo que na natureza de Deus Ele é fiel, tem fidelidade, então Deus diz que Ele nos guardará do maligno, e Deus não falha nessa tarefa, porque Ele falou, Ele vai fazer. Deus nos livra, Deus nos guarda do maligno, porque o texto vai dizer: mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. A letra B, o pastor Manuel colocou: olha a natureza desse Deus. Rocha, fala de poder, de perfeição, não há defeito nele, não comete erro, é justo e reto. Aleluia. Veja aí o texto, Deuteronômio 32, verso 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro, justo e reto Ele é. Essa é a característica de Deus, esses são os atributos de Deus. Por quê? Porque é a natureza dele, é o caráter que ele expressa. Tópico seu, o pastor Manuel colocou outro texto. A palavra de Deus é digna de confiança e a fidelidade dele não está atrelada à nossa, nem a nosso caráter caído. Ele não muda. Ele não tem chapéu de quina, que quando ele está... Deus não é um camaleão, pastor Alexandre. Que quando está num ambiente, ele é de um jeito, quando está no outro ambiente, ele é de outro. Que quando conversa com uma pessoa, ele fala uma coisa, quando conversa com outra, ele fala outra coisa. Deus é o que é, ele diz e ele faz. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Em Romanos 6:5 diz assim: porque somos unidos a ele na semelhança na sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Aquele que permanece firme será ressuscitado para uma nova vida, se permanecermos com ele. Até o meu tablet falhou hoje, irmão. Deus é fiel na sua palavra. Segundo tópico aqui, Deus é fiel na sua palavra. Primeiro tópico, Deus é fiel em sua natureza, no seu ser, no seu caráter. Segundo tópico, Deus é fiel à sua palavra.
Pastor Manuel comentou aqui, Deus não muda em seu caráter, em sua vontade, em seus propósitos, em sua essência, nem em seus atributos. A fidelidade de Deus garante que Ele cumprirá promessas e avisos em sua palavra. Deus falou, a terra se abre, mas acontece. Irmão, Deus não é João teimoso, irmão. Sabe João teimoso? Aquele que o cara dá um peteleco e ele volta da lua para o lugar. Eu brinquei tanto daquilo. Como eu disse, Deus não é camaleão, irmão. O que Deus falou, Ele vai expressar, porque é o seu caráter. É o que Ele disse. E como Ele disse, acontece. Porque os seus caminhos e as suas veredas são perfeitos. A gente pensa, irmão, que Deus tem demência, pastor Alexandre. Ou é esquizofrênico, ou está tão velhinho que já se esqueceu. Mas ele diz, o que vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu estou de olho na minha palavra para ela se cumprir. O que Deus fala na nossa vida, irmão, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele faz. Esse texto também, em Números 23, 19, diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo Ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Deus fala e Deus cumpre. Glória a Deus. Glória a Deus. Letra B, o pastor Manuel colocou Salmo 33, 4, que diz, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Pastor Manuel deu de cano de ferro, irmão. Eu nem me preocupei. Só acrescentei aqui de enxerido umas letras a mais. Só para não dizer que eu não fiz nada. Quer tomar a minha pregação, hein? Acaba que feio, eu tô em comentário, sei não. Viu? Letra C. Saibam, portanto, que o Senhor Deus é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Tem uma condição. Aqueles que o amam, obedecem e guardam os seus mandamentos. Deus permanece fiel. Mas Ele permanece fiel mesmo porque é da natureza dEle. Aleluia. Viu o que o pastor Tiago falou? A gente tem que prestar atenção, irmão. Deus faz a aliança independente do que você faz. Deus não vai se acabar, nem vai pecar, não. Deus continua o mesmo, fiel, leal, lealdade. Eu gosto dessa palavra lealdade. Talvez eu goste dessa palavra lealdade por conta de uma série que eu assisti, que o cara explicou maravilhosamente, não vou falar disso aqui. 1 Samuel 15, 29, olha o que ele diz. Além disso, o glorioso de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Saibam, portanto, que o Senhor Deus, o Deus é Deus. Já li isso aqui. Salmos 134 também já li. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, já li. É nesse padrão, irmão, que Deus age. Aleluia. É nessa vereda que o caráter de Deus vai agindo. É nesse caráter que Deus vai formulando as coisas na nossa vida. É que a gente não merece
E Deus, ele estende a mão. Veja, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que tem briga entre Deus e o diabo? Cadê o psicopata? Cardoso. Você acha que Deus entrou num octógono com o diabo para brigar? Ô irmão, o Apocalipse diz que quando o anticristo vier, Deus vai usar um bafo. Ele cai. Não existe briga entre Deus e o diabo, não, irmão, porque Deus acabaria com o diabo sem falar. Nem um Thanos que estala. Um teólogo disse, e eu fiquei maravilhado, ele disse que se existe um entrever, uma briga entre Deus, Deus não luta como Deus. Aí eu disse, herege. Aí ele explicou, pastor Tiago. Ele disse, Deus luta com o diabo com o seu caráter. E ele vence as armadilhas do diabo com o seu caráter. Porque se ele fosse usar o poder dele, ele aniquilaria o diabo. Então, quando a palavra diz que Deus é fiel à sua palavra e que ele não muda, e que ele usa o seu caráter, há misericórdia para mim e você. Porque era justiça, era condenação. Mas Deus, ele é leal e tem fidelidade à sua palavra. Ele é leal, irmão. Ele mantém a comunhão por 1000 gerações. Deus é um Deus de aliança. Deuteronômio 7 diz assim, 7:9. Saberás que o Senhor teu Deus que é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações, para com os que o amam e o obedecem seus mandamentos. Saibam, portanto, que o Senhor Deus de Israel é Deus fiel e mantém a aliança e a bondade. O caráter de Deus não muda por causa das nossas misérias, mas Ele estende a mão. E ele diz nessa aliança, não te prostrarás diante deles, não te prestarás culto, porque o Senhor, o teu Deus, é Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados do pai. Já li isso aqui, acho que ficou no lugar errado. Deus faz coisas novas, irmão. Ele é o Deus que faz coisas novas. Eu estava escrevendo isso aqui. E eu estava lembrando. Claro que esse tem um contexto quando diz assim, eu faço coisas novas lá em Isaías. Mas Deus faz coisa nova aqui na igreja. Vamos ter novos convertidos. Vamos ter novos membros que vão se batizar e vamos ter novos integrantes daqueles que vão participar da ceia. Deus faz coisas novas. A fidelidade de Deus também vem com amor, irmão. Com um amor que ultrapassa. Com um amor que excede todo o entendimento. Salmos 36:5 diz, o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Esse cara que disse isso aqui, ele experimentou esse amor que ultrapassa, que esborra. Então ele declara, o teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Eu não consigo alcançar nem entender, mas o Senhor é amoroso e é fiel. Aleluia. Salmos 57:10 diz, pois o teu amor é grande até os céus e tua verdade até as nuvens. Deus é um Deus
que mantém a comunhão, irmão. Veja o que está escrito lá em Coríntios. Ele mantém a sua palavra e mantém o que ele disse, mantém o que ele promete. 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus, por quem foste chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é fiel à sua palavra. Ele nos chamou à comunhão com o seu Filho e ele mantém essa comunhão. Eu vou pular um bocado de coisa aqui, meu irmão. Tópico 3. Deus requer de nós fidelidade à sua palavra. Os grandes personagens da Bíblia não eram pessoas de sucesso, nem se tornaram famosos pelas coisas que eles conquistaram, mas se tornaram exemplos por serem fiéis. Diz a letra A: o Senhor, o teu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Eu estava conversando com o Fabiano ontem e a gente estava verificando um padrão do caráter de Deus. Olha que ousadia. Vamos falar sobre infusão. Deus é santo. O que ele diz na sua palavra? Eu sou sede santo, porque eu sou santo. O que Deus é, Ele exige de mim e de você. Então, se Deus é leal e Ele tem fidelidade, Ele exige fidelidade de nós, dos seus filhos. O que Deus é, Ele exige de nós fidelidade. Agora, vou dar uma carreirinha aqui, irmão. Esse processo nosso de lealdade, de fidelidade para com Deus, não é um sentimento não, irmão. Não é uma vontade não. Não é um desejinho michuruca não. Isso acontece no coração. É no coração que acontece. Veja o texto. O Senhor Deus dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes. Para quê? Para que o amem de todo o coração. Por quê? Ele responde, o próprio versículo responde, para que vivam. É no coração, irmão, que as coisas acontecem. Deuteronômio 36 diz: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Deus circuncidará, irmão, o nosso coração cheio de idolatria. O nosso coração cheio de ídolos. Deus está dizendo que vai circuncidar o nosso coração. Veja o que diz lá em Jeremias 31, 33, que diz assim: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei na sua mente. A gente vai ficar tão apaixonado. Tá ligado quando o cara está apaixonado? Jovem, vê um menino, para ali o meu príncipe. E o camarada fica lá o dia inteiro na tua casa, né, irmão? Toma café. Almoça, eu não estou falando com ninguém. Fica rindo, né, miserável?
E o cara já ele não senta no teu sofá, não. O sofá é meu. Ainda está rindo, meu irmão. A palavra, Alexandre, vai ficar na nossa mente de uma maneira que Deus vai colocar que a gente vai sentir saudade de Deus toda hora, irmã Silene. A gente vai estar no coração, porque Ele diz, eu escreverei. Já imaginou um negócio desse? Eu escreverei no coração de vocês a minha lei e a minha palavra. Vê o que Ele diz que vai acontecer. Porei a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. A aliança é um pacto, irmão. É um negócio indelével. Vou usar uma palavra de videogame. Jeová não para de falar não, irmão. Acho que eu não vou nem ler essa escolha toda. Eu já vou aqui na letra D. Diz assim, Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em teus caminhos, e o ames, e sirvas ao teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deus requer de nós, irmão, fidelidade. A gente tem uma tarefa, a gente tem um trabalho, você vai ver. Veja o que ele está dizendo aqui, ó, que anda nos meus estatutos e guarda. Anda no caminho, Deus tem um caminho que a gente anda e que a gente guarda os seus estatutos e mandamentos, que a gente conserva, que a gente vigia, que a gente protege, que a gente cuida. Há uma responsabilidade para manter essa aliança nossa. Não é aquele trabalho de faculdade que Tainá fica falando lá em casa. Tá ligado aquele desenho, o Galinho Chicken? Eu esqueci o nome daquela personagem que ela fala que só a gota. Tainá às vezes fica falando um bocado de coisa, irmão. Quem não fez o trabalho, eu fiz o trabalho sozinha. Eu fico olhando assim para a cara dela, tem um botão aí, meu. Guardar, irmão. Deus tem um caminho e a gente tem uma tarefa de preservar, de resguardar. Vê o que Jesus disse. Em Mateus 22, 37, Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Miqueias 6,8 diz, ó homem, ele te declarou o que é bom, por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? É uma pergunta. Responda aí. Agora, veja que é um processo. O que a gente vai vendo aqui é um processo. O pastor Manuel colocou aqui Deuteronômio 36, Deuteronômio 10, 12, eu já li. E ele colocou também 1 Timóteo 4,12, que diz assim, o apóstolo Paulo, exortando a Timóteo, ele diz, ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, porque ler é ruim. Você assiste a novela de Petrúquio todinha. Mas quando vai ler a Bíblia, dá febre, frio e dor de cabeça. Persiste em ler. Exorta e ensina até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Não foi ou não? Medita estas coisas, ocupa-te nelas.
para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nesse processo nosso de fidelidade à palavra, há um trabalho imenso da nossa parte. Você viu agora? Há um trabalho de persistência, de prática, para que gere fruto. Olha o fruto aqui no final que ele está dizendo. Salvará a você e a quem te ouve. Meu irmão, não pensava que era tanta folha, não. Eu quero encerrar aqui, meu irmão. Eu vou ler um texto aqui, irmão, para fechar essa ideia do que Deus opera na nossa vida, do que o Espírito Santo faz. Eu e Fabiano estavam fofocando sobre essas coisas ontem. Há uma cirurgia, irmão, que acontece na nossa vida que muda tudo. Que nos apaixona, nos embeleza e que a gente não quer outra coisa. Está lá em Ezequiel 11, 19. Acontece uma cirurgia gravíssima, Pepeu, indispensável, que não é no osso, é no coração. E lhes darei um coração. Veja, o perrengue do Antigo Testamento todinho, o problema é o coração. O camarada levava a sua oferta para sacrificar. Quando ele chegava lá e sacrificava, que ele saía, ele via um camelo 4x4, bem bonitão, e ele cobiçava. Imagina você que estava resolvido o sacrifício, mas não estava resolvido o coração. Então, imagina quantos bichinhos o cara tinha que matar para poder resolver o problema do nojento, do salafrário. Não tinha como resolver porque o cara pecava toda hora. Então Deus está prometendo aqui agora e dizendo: lhes darei um coração e porei dentro dele um novo espírito. Tirarei dele o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que ande nos meus estatutos. Há um propósito nessa cirurgia de Deus de trocar o teu coração, é para que você se apaixone pelos estatutos dele e ande com ele. A gente vai aprender a ter fidelidade só assim, irmão, Deus mexendo no nosso coração. E ele continua dizendo: guardem as minhas palavras, normas e as cumpram, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Porém, um novo espírito. Vou tirar um coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Aí o salmista Davi entendeu que o coração dele era mal assombrado. No Salmo 51, 10 ele diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Quando a gente começa a entender a natureza de Deus, o caráter de Deus, quando a gente começa a entender que Ele é compassivo, misericordioso, bondoso, que tem um amor leal, que tem um amor abnegado, independente da minha sujeira e da tua, a gente começa a dizer como Davi: Senhor, eu estou tão nojento, cria em mim um coração puro
e renova em mim um espírito inabalável. É o Espírito Santo, irmão, que faz essa tarefa de lealdade na nossa vida, na nossa mente. Ele trabalha para que eu e você consiga ter essa fidelidade. Sabe qual é o resultado desse trabalho, irmão? Eu vou encerrar. Está lá em Atos 4:32, diz assim, ó, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua uma coisa nenhuma, que possuía tudo, porém, lhes era comum. O coração era um. 2 Coríntios 3:3 diz, manifesto como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. Esse é o Evangelho, irmão. Que Deus circuncide o nosso coração a Ele. Para que a gente... Eu vou fazer só um resumo rapidamente. Para que a gente o ame de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Que Deus coloque no nosso pensamento a sua lei. E escreva no nosso coração os seus estatutos. Para quê? Para que a gente viva. Para que a gente pratique. Para que a gente seja no trato, no amor, na fé, na pureza e persista na leitura dos estatutos dele. E ele diz, porém, um novo espírito, que é indispensável para nós. O que Deus exige de nós, que a gente ande, que a gente guarde, que a gente cumpra, que a gente ame e que a gente sirva. Só assim a gente vai conseguir ter essa fidelidade. Que Deus abençoe a tua vida, irmão. Que a gente possa praticar essas três coisas. Saber qual é a natureza de Deus, o ser dele. Que Deus é fiel em sua palavra. E que Deus requer de nós. Ele exige aquilo que ele é. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.